Olá, estamos juntos para mais um Conexão ACIUB, agora com novidades. Vamos falar sobre temas que estão em debate, estão em discussão no cenário local, estadual e nacional. Nessa estreia desse novo formato, a gente vai falar de um tema nacional, que tem tomado as manchetes em nível nacional, mas que tem reflexo em todos os demais níveis, tem reflexo na sua vida, na vida da sua empresa, e é disso que a gente vai falar agora, e é um tema que o grande desafio é a gente tentar descomplicar esse tema, que é um tema tributário, e para me ajudar nessa tarefa, né, até porque eu de tributário entendo muito pouco, eu tenho aqui convidados de peso, com conhecimento vasto, e vou apresentá-los aqui. Paulo Iran, que é advogado tributarista, Paulo Iran Gomes Silva. Bruno Nunes, que é gestor de investimentos. E a Marcela Guimarães, que é advogada tributarista, professora da Universidade Federal de Uberlândia e diretora da ACIUB. A tarefa da Marcela aqui, além de ajudar a descomplicar essa questão tributária, Marcela, é também de me ajudar aqui, perguntando para os nossos convidados, para a gente falar sobre essa questão. Por que esse tema foi escolhido, né? A gente escolheu falar sobre essa questão tributária, especialmente pelo que está em discussão numa visão de curtíssimo prazo, que é a questão do arcabouço fiscal. Primeiro, e aí, Paulina, eu vou começar com as damas, né? Começar com a Marcela aqui. Se fosse para explicar em rápidas palavras, Marcela, o que é esse tal de arcabouço fiscal e, especialmente, que consequências as pessoas e as empresas devem esperar com a sua aprovação? Então, quando nós falamos, primeiro eu quero agradecer a presença de vocês pelo convite e vamos tentar aí simplificar num tema que é bastante complicado. Mas da onde que surgiu? Quando nós falamos de novo arcabouço fiscal, nós estamos falando da atividade financeira do Estado. Certo? O Estado, para ele poder gastar mais, ele tem que, obrigatoriamente, arrecadar mais. E aí, aonde entra a parte aí da economia e a parte da tributação? Porque o Estado, ele precisa de fazer dinheiro e ele precisa, então, de arrecadar. Hoje, a maior fonte de receita do Estado, e quando eu estou falando aqui Estado, lato sensu, eu estou falando de União, estados e municípios. Agora, especificamente, nós estamos falando da União. E de que forma que, com certeza, ele vai fazer isso? Aumentando tributos. E aí, as pessoas se enganam muito, sabe, César? Quando a população, ela tem para si que apenas empresário que paga tributo. Não, tributo é um custo, como outro qualquer. A empresa, quando ela vai industrializar, quando ela vai vender uma mercadoria, quando ela vende um serviço, o que ela tem que colocar? Os custos. Quer dizer, quem paga o imposto é quem está consumindo o produto, quem está contratando o serviço. Todos nós. E por isso que nós temos que ter consciência disso. Sem consciência fiscal não há cidadania. Então, essa questão tributária é um problema de nós todos, não é só do empresário ou do governo. Por que às vezes, quando nós viajamos, a gente fala, gente, mas nossa, olha quanto que custa um iPhone fora do Brasil. E as pessoas tendem a achar, isso é um problema do empresário brasileiro. Não, é um problema do custo tributário. Mas voltando à questão do arcabouço fiscal, só um pouquinho do arcabouço fiscal, vê se eu estou falando, aí você que é economista, o Bruno, perfeito, me corrija. Se eu fosse para simplificar, não só do ponto de vista econômico e tributário, mas também político, esse arcabouço fiscal vem sendo muito direto enterrar o que sobrou do tal do teto de gastos, que era um limite de gastos que o Estado tinha, né? Que foi aprovado lá no governo Michel Temer e que foi respeitado por muito pouco tempo, diga-se de passagem, e que agora esse arcabouço fiscal vem criar novas regras para permitir com que o governo possa gastar mais, como a Marcela já disse, certo? Basicamente é isso? É isso. Acho que se a gente for
parar para olhar com mais carinho, talvez não esteja enterrando apenas o teto de gastos. A preocupação é que a lei de responsabilidade fiscal também esteja um pouco ameaçada. É um papo um pouco mais técnico, mas é importante porque quando algum governante faz algo errado de finanças públicas, nesse momento, ele pode ser responsabilizado. E se as contas começam a sair dos eixos, existem mecanismos para automaticamente tentar fazer com que isso volte para um patamar normal. E o arcabouço fiscal muda, aparentemente, um pouco dessas duas coisas, né? Então, é isso, e é importante falar. Eu contextualizei a questão do teto. A questão da responsabilidade fiscal é anterior, do governo Fernando Henrique Cardoso, né? É isso. E se tem uma coisa que, até agora, pelo menos, o político tem receio, com relação a essa questão com relação a essa questão, porque isso pode, inclusive, implicar em processos e responsabilidade pessoal, né? Então, o que você está dizendo... Do chefe do executivo. Exato. Responsabilizar criminalmente, Exato. e civilmente. A questão ficar inelegível, que é o maior medo deles, né? Do político, de maneira geral. Mas, então, só me explica melhor aonde é que essa questão da questão do teto do gasto está claro, né? Agora, da questão da responsabilidade fiscal também, qual que é a ameaça? No final das contas, deixa de ser algo que responsabiliza diretamente o governante. Antigamente, você tinha esse ponto bem claro. Além disso, pela lei de responsabilidade fiscal, tinha uma necessidade dos governantes imputarem, num período, se eu não me engano, bimestral, qual que seria a perspectiva de superávit, né? E se por acaso as coisas começassem, no aspecto de contas públicas, a saírem, eles tinham que tomar alguma providência. Hoje, eles estão alargando um pouco esse prazo de bimestral para trimestral, e a gente ainda tem um pouco dessa responsabilidade direta no governante, naquela pessoa física, se afastando. E estão tentando trocar essa responsabilidade por um simples pedido de desculpas, do tipo... Tentei, não consegui, desculpa. Mais ou menos com o que acontece hoje no Banco Central quando ele não consegue cumprir as tais metas de inflação. Deu errado? Vai lá no Congresso, fala que não deu, manda uma carta explicando. Então, acho que é uma coisa séria quando a política monetária não consegue estabelecer seus objetivos, de controlar a inflação. E aí a gente acha que realmente para justificar o que está acontecendo com o Banco Central, talvez uma cartinha seja suficiente. Mas problemas em contas públicas... ter como saída quando algo der errado, uma cartinha nesse sentido, que mais ou menos... devo, não nego, pago quando puder, né? A gente perde algo fundamental que está funcionando desde os anos 2000, como você bem comentou. Então, acho que é um problema sério. Acho que, para linkar um pouco com o que a Marcela estava falando, a mudança do arcabouço fiscal também, ela traz uma coisa muito importante. Até então, a gente tentava ficar com as contas do governo no azul mirando na despesa. Isso era o teto de gastos. Olha, não vou gastar muito e de ano em ano eu vou gastar no máximo a correção extra que a inflação me tomou ali como governo de orçamento. Nesse momento, a gente para de olhar para o controle das finanças da despesa e, infelizmente, começa a olhar para o lado da arrecadação do governo. Que aí era o que a Marcela estava introduzindo muito bem, que agora os canhões todos voltam para tirar um pouco de dinheiro do setor privado. E o setor privado não é rico ou empresário. Famílias, consumidores, e aí transfere isso agora para o bolso do governo. Colocando o Paulo Irã na conversa, Paulo Irã, essa é a grande preocupação, né? Porque do jeito que está composto o arcabouço fiscal, e nem é uma crítica, porque tipo assim, talvez o menos ruim diante das circunstâncias, mas o que já sinaliza é de que o governo passa a ver tudo que pode fazer para aumentar a arrecadação. E quando fala em aumentar a arrecadação, né, Marcela? Aumento de imposto. Exato. Exatamente. Bom, primeiro, boa tarde a todos e obrigado pelo convite. Uma honra muito grande compartilhar essa mesa de discussão com vocês. E é um assunto, de fato, muito relevante e o Bruno levantou uma questão que merece uma atenção do legislador, que é justamente a Lei de Responsabilidade Fiscal, que nos últimos 22 anos foi responsável por manter o Brasil como um país seguro para investimentos, ou o mais seguro possível. Agora a gente passa a ter uma questão vinculada a metas. E metas podem não ser alcançadas. Exato. E se elas podem não ser alcançadas, as despesas serão meramente objetos de desculpas, efetivamente, quanto ao não cumprimento. Então, esse ponto é um ponto relevante e o governo passa a focar muito no aumento da receita.
Mas a gente já tem uma carga tributária extremamente alta no Brasil. O Brasil tem, em relação ao PIB, carga tributária dos países da OCDE. Sendo que, enquanto nós temos aqui carga tributária da ordem de 33% do Isso PIB... em média, né? Em média, exatamente. Os países da América Latina têm 22%. Ou seja, nós estamos na América Latina com carga tributária de países da OCDE. Não é absolutamente nada razoável e factível. E as medidas que nós já vimos serem ditas pelo governo para aumentar a arrecadação não são totalmente adequadas. Foi dito aí dos jabutis tributários. O Brasil tem 600 bilhões de jabutis tributários. Mas nessa conta dos 600 bilhões, tem lá mais de 100 bilhões por conta do Simples Nacional. Mas, poxa, as empresas do Simples Nacional já pagam a carga tributária extremamente elevada. Elas são obrigadas a pagar no comércio 11%, 12% sobre o seu faturamento, que é uma carga tributária, não é lucro. Essas empresas, se conseguirem ter 2%, 3%, 5% de lucro na sua atividade, já estarão assim, com muito sucesso. Ou seja, a carga é mais que o dobro, às vezes o triplo do lucro. Mas eu queria que você explicasse melhor o que é esse termo jabuti tributário. O jabuti tributário são renúncias teóricas do governo que ele considera que não deveriam existir. Então, por isso, os jabutis tributários. Um exemplo, além desse Simples Nacional está lá classificado como jabuti tributário. Subvenções concedidas no setor agropecuário. Também você tem redução de carga tributária de ICMS nesse setor. Redução de PIS e COFINS, lei audiovisual. Todos esses estão classificados dentro do que é chamado, dentro do orçamento, como gastos tributários, que seriam, teoricamente, repasses do governo para a iniciativa privada, como se tivesse uma receita ali prevista. Incentivos setorizados. Né? Para o agronegócio, o setor da cultura... audiovisual, reporto, PADs, vários incentivos existentes que que buscam incentivar efetivamente a economia, foram colocados dentro dessa rúbrica de gastos tributários como se fossem renúncias fiscais. Mas não são renúncias. Aí, pelo que eu vejo, se eu estou falando bobagem, Marcela, aí tem jabuti da União Nacional e tem jabuti estadual, é isso mesmo? Exatamente. O que acontece? De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, primeiramente, ela tem um artigo que ela é muito clara, quando ela diz o seguinte: todo projeto, porque quem define gastos é o Poder Executivo e isso tem que ser aprovado pelo Poder Legislativo. E isso tem uma lógica. Por quê? Por que tem essa lógica? Porque o Executivo, para ele poder conceder um benefício fiscal, das duas, uma. Ou ele tem que demonstrar que ele não tem mais uma despesa, que isso no Brasil Tô reduzindo aqui quase que impossível, ou ele tem que aumentar a parte dele de receita. Sempre né? lastreado, né? Toda Sempre despesa lastreada numa receita. Isso é a lei de responsabilidade fiscal, né? Exato. E aí, o que eles falam de jabutis? Seriam essas leis, né, esparsas, porque primeiro, o conceito de jabuti dentro de uma lei é uma lei que vem trazer uma matéria, ela vem trazendo um conteúdo principal e lá no meio da lei... Vem as exceções. Aí ela traz um benefício fiscal, por exemplo. Que são exceções, no final das contas, né? Que são exceções. Então, o que o governo tem dito é para se tirar esses benefícios fiscais. E é onde eu falei que todos nós somos impactados por isso. Porque quando o governo vem com esse discurso, e parece muito sensato, né? Eu vou tirar determinado benefício fiscal porque o segmento A está sendo beneficiado, o segmento B. E aí a população, ela olha para aquele discurso, que é um discurso muito retórico e sedutor, e ela fala assim, nossa, realmente, nossa, então, aquele segmento, essa indústria
indústria, São eles, né? olha lá, a indústria está cada dia mais rica, né? Não paga tributo, mas não é essa a história. E isso não funciona assim. E igual o doutor Paulira estava comentando aqui, o problema do nosso sistema tributário é que, no final das contas, quem vai pagar é o consumidor final. Porque no Brasil se tributa tributos indiretos. O que é isso? Tributação incidente sobre consumo. Então, não existe isso de falar um determinado segmento está sendo prestigiado. Até porque nós temos um princípio básico na Constituição, que é o princípio da seletividade para o IPI e para o ICMS. Então, geralmente, para eu poder ter um benefício fiscal, tem que ficar consignado uma que contrapartida. aquela mercadoria... Não, e que aquela mercadoria, que ela é essencial. O que eu quero dizer é que, se a Constituição Federal fosse cumprida, nós não teríamos benefícios escusos. Exato. Todo benefício fiscal, ele tem que observar essa regra básica de lei de responsabilidade fiscal. Não é assim. O governo, ele nem pode. O chefe do executivo, ele nem pode fazer isso. Ele não pode. Ele tem que obedecer à lei de responsabilidade fiscal. Agora, então, isso ficou claro. Agora, falando especificamente sobre esse movimento que vai gerar a questão do arcabouço fiscal, que é esse movimento do governo com a boca bem grandona, com uma fome gigantesca por aumentar a arrecadação e vai procurar, né, como o Paulina falou, aonde que eu posso pegar? Sim. Um desses movimentos que a gente viu aí final de abril, né, e agora em maio, que ainda está em discussão no STJ, aí teve liminar para suspender o julgamento lá do STJ, é uma mudança, e aí agora vai complicar um pouquinho, tecnicamente. Deixa eu falar como leigo, e aí você depois me conserta se eu falar errado. Que é o seguinte, esses benefícios, quando ele é dado um benefício para um segmento da indústria, por exemplo, e por conta disso, lá no final tem o lucro que ela aferiu no ano, e sobre esse lucro incide o imposto de renda pessoa jurídica, certo? Isso. Até aí eu estou indo bem? Tá. E a contribuição social sobre o lucro líquido. Isso. E o que o governo federal está dizendo é o seguinte: não, o lucro que deve ser incidir os impostos federais não é esse que a empresa está falando. É esse, mais o benefício que foi concedido, por exemplo, pelo Estado via ICMS, por exemplo. Né? É isso? Mais ou menos? Mais ou menos é isso, né? E aí o doutor Paulirão pode comentar isso, né? Aliás, assim, está um alvoroço, porque a decisão do STJ, né? O acordo ainda não foi publicado, tratando justamente dessa matéria, se as subvenções para investimento, elas devem compor... se elas devem ou não compor aí a base, né, para a tributação do imposto de renda. Mas, assim, é mais ou menos o que você falou. Todo tributo, eu não falei que todo tributo é custo? Então, a empresa, na hora dela chegar na base de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, o que ela faz? Ela deduz as despesas dedutíveis, certo? O ICMS não é um tributo? Que nem a pessoa, por gente da pessoa física também. Exatamente. A mesma lógica. A mesma lógica. O ICMS não é um custo? Sim. A empresa, ela não tem o custo que é o ICMS, porque para ela poder vender suas mercadorias, ela tem que pagar o ICMS. Muito bem. O que a União diz, então? Se antes você tinha um custo de 18 e agora você tem um custo de 10, significa que aumentou o quê? A sua margem de lucro. Esse é o argumento da União, né, do governo federal. Porque se antes você tinha uma despesa de 18, aí o Estado te deu um benefício e agora você não paga mais... Antes você pagava 18% de ICMS e agora você paga 10% de ICMS. Numa alíquota, exato. Então, o que a Receita está dizendo? Olha, então se diminuiu o seu custo, aumentou, por sua vez, a sua base de tributação de lucro. E aí, ela pretende tributar. E aí veio uma lei complementar
tratando dessa questão da subvenção para dizer o seguinte, porque lá no passado tinha uma discussão. O que eu não posso compor à base? Subvenção para custeio, subvenção para investimento, mas enfim, nós temos que clarear essa discussão. E aí, eu vou passar a palavra até para o Dr. Paulo Irã, para ele poder resumir isso, o que foi o entendimento do STJ ontem, que ele estava discutindo justamente quando é que as empresas vão poder excluir esse benefício fiscal da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Então, a decisão do STJ é basicamente isso. Até para contextualizar, né? Quem está assistindo pode estar assistindo isso no meio de maio, claro. No final de maio, o programa, o Conexão SIUB, essa é a edição do mês de maio do Conexão SIUB, e a gente está falando de uma decisão do STJ que está sob júdice, porque tinha inclusive uma liminar suspendendo o julgamento, mas pelo menos, né, Paulina, tem uma indicação do que o STJ entende da matéria. E eu acho que é nesse sentido que eu queria que você explicasse para a gente. Não, perfeito. O STJ, em 2017, ele deixou claro, a jurisprudência foi consolidada no sentido que a União não poderia se aproveitar do benefício concedido pelo Estado. Se o Estado abriu mão de parte da sua receita para incentivar uma empresa a se instalar em seu território, a União não poderia se aproveitar disso para tributar o imposto de renda. Porque que o Estado tem autonomia para isso está no Pacto Federativo. O Estado tem autonomia para isso, está no Pacto Federativo, então ele concedeu esse benefício e, portanto, a União tem que respeitar e tributar somente a outra parcela. Começou, a partir daí, uma discussão quanto a que tipo de incentivo que seria caracterizado como incentivo. Bom, ficou claro que aquilo que for crédito presumido e tudo mais, a União não pode tributar. Mas e os incentivos concedidos sob a forma de isenção, sob a forma de diferimento do imposto, sob a forma de redução de base, que não deixa de ser um incentivo também. Todo o tributo vai para preço, efetivamente. E agora, recente, no final de abril, tivemos essa decisão do STJ, no sentido de que esses tributos que são concedidos não sob a forma de um repasse direto do Estado para o contribuinte, redução de base de cálculo, diferimento e isenção, esses não estariam impedidos de ser tributados pela União, exceto se estiverem enquadrados na Lei Complementar 160 como subvenção para investimento. Agora que você vai ter que explicar. Então, quer dizer, exato. Difícil, hein? A União pode, exceto. O tal do exceto é que exceto. Exatamente. E isso é o mais complicado para o nosso empresário, né? Porque o empresário, o que ele precisa ter é segurança para fazer as suas operações. E quando não tem essa segurança, ele tem um cenário realmente complicado para tratar desse assunto. Pela legislação, um incentivo fiscal, você não pode distribuir como lucro ao acionista. Isso. Ao acionista, ao sócio, ao investidor. Então, essa é a regra geral do incentivo. Ele tem que ser utilizado na operação da empresa. Então, se você utilizou na operação da empresa, você não paga o tributo sobre essa parcela. É a regra de ouro. É a regra de ouro, certo? Então, se o contribuinte recebeu o benefício e deixou esse benefício dentro da empresa, teoricamente não poderia pagar. Veio essa decisão do STJ, que ela não é uma decisão, como muitos têm dito, que a União ganhou essa discussão. Não. Por quê? Porque se o incentivo tiver sido concedido como forma de atrair o investimento para o Estado, continua não podendo ser tributado pelo imposto de renda. Isso traz uma certa insegurança. Nós tivemos... Existe a impressão que quando você falando assim, a impressão minha de leigo é que existe uma certa subjetividade na questão. E quando tem subjetividade, aí complica, né?
Exato. Ou não? Existe uma certa subjetividade, mas tem uma regra de ouro, que é essa regra de não distribuir como lucros. Se distribui como lucros, tributa. Ok, perfeito. Exato. Se não Se não distribui como distribuiu, lucros, quer dizer que fica ficou na dentro da empresa, empresa, não é tributado. E aí, Exatamente. se me permite, doutor Paulirão, para poder pegar esse gancho, e eu gosto muito, assim, de ir trazendo, né? Porque eu falo que a sociedade, ela tem que entender minimamente dessa questão de tributação. E aí o governo vem com essa situação, né? E para o leigo fica parecendo isso mesmo. A priori, não fica? Nossa, mas a empresa não está pagando esse benefício? Aí a população, e aí o governo vem Por com isso que a essa... saúde, a educação... aí o governo argumento. vem Tá decidido. com essa retórica. O governo vem com essa retórica e dizendo, olha que absurdo, então nós estamos querendo tirar esse benefício da empresa. Mas, gente, a lei é muito clara. Esse benefício da empresa é para a empresa continuar operando. Porque quem gera receita é empresa. Quem gera emprego é empresa. Se não tiver empresa, não tem emprego, não tem receita, não tem nada. E aí a regra de ouro é essa. A lei é clara. A partir do momento que o empresário, se ele distribuir lucros, vamos dizer, eu não acabei de falar que se diminuir o custo, obviamente, ele Aumenta vai o ter um lucro? resultado maior. Mas qual que é a ótica da subvenção? Ela é um benefício para poder estimular a economia. Então, E é o que você está falando, se aumentou o lucro ele é integralmente tributado, né? Então, se o empresário utilizar disso e distribuir, a própria lei já é clara. Ele vai pagar. O imposto de renda. Agora, o que a lei está assegurando é essa manutenção da atividade, a manutenção dos empregos, é o giro da economia. Enquanto E a benefício- autonomia dos estados também, então, né? não é um Exatamente. benefício. Exato, Perfeito. e a autonomia, porque seria a mesma coisa assim, o Estado abriria mão de um recurso dele, e aí a União viria com 34% em cima daquilo que o Estado está abrindo mão. Ou seja, o benefício, ele seria, né, doutor Paulirão? Capturado E pela muitas esfera federal. vezes ficaria anulado, até né? mais caros, né? A Exatamente. operação ficaria mais Exato. onerosa, dependendo da situação da empresa. Não, e perderia completamente o sentido, né? Perderia o sentido. E a Lei Complementar 160, ela veio para trazer uma pacificação nesse assunto, porque desde 78, talvez, havia uma discussão muito forte quanto a isso. O incentivo, a subvenção foi ou não para investimento? Isso gerava uma discussão muito forte. Porque investimento, aos olhos da Receita Federal, era entendido como a construção de um prédio, a aquisição de uma máquina, mas para você fazer uma empresa operar, você tem que ter estoques, você tem que contratar mão de obras, você tem que investir na sua marca, tudo isso é investimento, efetivamente. Então, por isso, a regra de ouro, e que, muito longe de terminar a discussão, essa decisão do STJ, ela traz essa dúvida e esse risco de um questionamento quanto a esses incentivos. Aí, Bruno, voltando para o mercado. Né? Ótimo. Você é o cara do mercado. Eu não então, entendi nada disso aqui. Tô brincando. Não conseguiu entender? Não, ele tá brincando. Entendi, Até eu entendi, 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 mas entendi. claro que ele entendeu. Mas aí é o tal do mercado, é o seu mercado, olhando mercado. essa confusão toda. Sim. Que tipo de consequência e reflexo a gente pode esperar aí numa visão de curto e médio prazo? Juros, como é que vai ficar? Juros, A inflação, questão né? da Dólar. grana. Acho que são perguntas pertinentes, né? Bom, vamos pensar como que a gente inicia esse raciocínio. Eu acho que a forma mais fácil é a gente pensar, César, que o governo está brigando fortemente para controlar a inflação. A gente pode até imaginar pelos últimos dados que ele está conseguindo vencer essa batalha e provavelmente vencer essa guerra. E aí começa uma pressão. Tem que abaixar juro, tem que abaixar juro. Por que eu comento disso numa história de arcabouço fiscal e, inclusive, essa sanha do governo toda, né, para aumentar a arrecadação? É porque quando você começa, aparentemente, enquanto governo, junto com o Banco Central, né, desempenhando esse papel de soldado contra a inflação, quando você começa a ganhar, de repente você começa a ter um vazamento no outro lugar que bota um pouco de incêndio, um pouco mais de lenha nessa fogueira da inflação. Porque toda vez que você tem
alguma perspectiva de maior arrecadação, as empresas vão repassar aos poucos isso ao consumidor. Vai passando para o preço. Então, uma trajetória de preço que estava tentando nos itens básicos de mercado se estabilizar e cair, a gente começa a ver esse negócio mudando um pouco, ganhando um fôlego para talvez os empresários pensarem na composição de preço de aumentar isso. Então, isso é muito importante. Tirando isso, o que a gente pode pensar também, né? Acredito que do lado do próprio arcabouço, o que a gente tem de sinalização nesse instrumento é de um governo que deve continuar gastando. Lembra bem do que você comentou no início, tá? A gente sai de um teto de gastos que tira a vontade do governo, né? Ou proíbe ele de gastar além da inflação. Bota um limite, né? A vontade vai estar lá. Vai estar lá. Trava, né? De fato, para a gente começar a trocar agora, se o arcabouço fiscal passar como está, para algo que pelo menos vai subir na casa de 0,6% de um ano para o outro esses gastos até 2,5%. Então, veja bem, a inflação que estava começando a mostrar sinais de arrefecimento ganha 2 novos itens para botar ela para cima, que seria mais tributação, tende a virar mais preço para o consumidor, e inflação nada mais é do que preço subindo, e do outro lado, quando você tem muitos gastos na economia, seja as famílias gastando muito, as empresas ou o governo, isso vai repassando também para os preços. E aí a gente está vendo um arcabouço que diz: sim, nós queremos gastar mais do que apenas a inflação, pelo menos 0,6% e limitado até 2,5% do que foi o gasto do ano anterior. Então, é um governo que se bota na mesa como alguém que veio para gastar. Isso também traz mais sinalizações de inflação. Resultado, a gente tem o governo, né, o executivo, o tempo todo brigando na mídia, falando que a inflação tem que cair, o juro tem que cair, juro. Taxa Selic tem que cair. Mas no final das contas a gente vê essas movimentações que vão dar argumentação técnica para o Banco Central falar: poxa, eu até gostaria, mas eu não consigo. Tem um ponto muito importante que eu queria aproveitar a oportunidade, assim, como economista, né, meio que explicar isso para as pessoas. Juro não é apenas taxa Selic. Juro significa o quanto nós acreditamos que deva estar os juros nos próximos anos, meses. Ou seja, tem uma diferença entre o que é o juro hoje, à vista, que a gente chama, que é a taxa Selic, e o que é o que o mercado espera que vai ser os juros lá para frente. Que é o que determina mais. Que é o mais importante. A então, expectativa futura. A expectativa de juros. Porque, por exemplo, você vai comprar uma casa e vamos supor que você vai pagar essa casa ao longo dos próximos 20 anos. Eu não vou pensar em cobrar um juro seu enquanto instituição financeira olhando para quanto que está a Selic hoje, mas sim a minha expectativa de juros que eu tenho male pelos próximos 20 anos. E se eu tenho uma visão para frente de um país que é meio bagunçado, com as contas... Muda as regras, é muito gastador. No final das contas, eu vou ter uma expectativa de que o precificação muda. Muda. O juro pode estar até baixo hoje na caneta. Mas eu, enquanto instituição financeira, sabendo que eu estou fazendo um empréstimo para você por 20 anos, eu nem vou levar em consideração isso. Porque eu sei que provavelmente ao longo dos próximos governos esse juro vai subir. E eu já te faço um empréstimo de que forma? Mais caro. Então, hoje, quando a gente fala dessa discussão toda, a gente vê que está atrapalhando ancorar o nível de juros esperado da economia lá para frente. Então, todo investimento que você queira fazer, seja na sua empresa, que você precisa de financiamento, seja no aspecto privado de sua família, de comprar uma casa, está ficando cada vez mais caro. Consequência, a gente começa a ver um pouco sinais de desaceleração na economia. A gente gosta de ver que o primeiro sinal quando a gente está passando por juro alto é o mercado imobiliário. Ele começa a ter algumas desacelerações. Por quê? Porque quem move muito esse mercado imobiliário é a pessoa que compra financiado. E o custo de financiamento para a classe média alta, todo mundo pode ver no banco que subiu. Saiu de mínimas nos últimos 2, 3 anos e já começou a subir bastante. Isso desacelera o impulso das pessoas comprarem uma casa financiada. Daí, setor altamente importante para emprego, para mão de obra, você começa aos poucos a pegar um setor ali que emprega muita gente e começa a ter uma desaceleração. Essas pessoas desempregadas deixam de consumir itens básicos, que a indústria faz normalmente, né? Seja beneficiamento de arroz, seja biscoito, seja itens básicos da economia. Então, aos poucos, a gente começa a ver a economia dando alguns sinais de desaceleração. A gente vê isso principalmente na indústria, que os últimos 3, 4 dados divulgados ali de atividade industrial vieram já mostrando uma desaceleração, e a gente agora falta só ver a última ponta do lado ali triste dessa história toda, né? De ter que manter o juro alto, que é o desemprego. A gente ainda não está vendo tanto desemprego nos dados oficiais, mas é porque é uma caminhada, né? Esse é o último ponto
para chegar no dever cumprido ali do Banco Central. Porque também o Falta índice já é alto também, né? Se for ver, assim, já teve maior, né? Mais Sim. alto, mas ainda, estava falando, o último dado, acho que foi 8,8. 8,8 saiu hoje. O mercado esperava algo próximo de 8,9, ou seja, veio um dado um pouquinho melhor, mostrando que não teve tanto desemprego quanto se esperava, e aí não que o mercado seja ruim. Inclusive a geração de emprego formal até teve um crescimento bem acima do que o mercado projetava. Veio forte. Eu para te falar a verdade, eu fiquei surpreso. Eu acho que o mercado até ficou surpreso, né? Isso pode ser questões pontuais, assim. Agora, o que você está dizendo é o seguinte, é que do ponto de vista de expectativa para o futuro, o cenário não é perigoso, vamos dizer assim, é arriscado. A gente tem a principal variável macroeconômica chamada juro futuro, e a gente não fala muito disso, a gente fala do juro hoje. E para a gente controlar esse juro futuro, não adianta a gente gritar, a gente querer escrever lá que o juro caiu, porque quem determina o juro futuro é o quanto todos os agentes econômicos, empresas, pessoas confiam e compram essa história de que o país está organizado. Se a gente, a despeito da gente brigar, de bravatas públicas falando que tem que abaixar o juro, se a gente não se convence disso, os juros futuros para as operações que a gente compra e investe vão continuar em níveis elevados. É um ponto. E aproveitando essa sua posição, que eu acho que é um ponto importante, uma das críticas a esse projeto do arcabouço fiscal é a provisoriedade, né? Porque você tem metas definidas para apenas 4 anos. E o mercado precisa de ter uma previsibilidade de tempo maior, né? Então, acho que esse é um outro ponto que merece uma atenção. 4 anos é um período realmente muito curto. E ainda cola no processo eleitoral, né? Ainda cola no processo eleitoral. Também, assim, do ponto de vista de segurança, de estabilidade, é muito ruim. Mas, assim, acho que essa questão do arcabouço não tem o que fazer, é o que está posto, né? E o governo, provavelmente, talvez, depende do dia que você estiver assistindo, já foi aprovado até no Congresso Nacional. O governo já, desde abril, já mostrava que tinha maioria para aprovar. Mas, passada essa questão do arcabouço, com todos esses desdobramentos que podem gerar, né? Que foi o que nós conversamos aqui até agora, a gente passa a olhar para a grande questão, aproveitando os nossos tributaristas e o nosso economista aqui, que é a reforma tributária. Né? Para a conta do arcabouço funcionar, né, a receita tem que subir, né? Então, Exato. se não vai dar de um jeito, depois vai institucionalizar numa reforma tributária. Que aí complica mais ainda. Né? E assim, em linhas gerais, assim, tem várias questões da reforma tributária, mas o principal foco, o que se espera, né? Especialmente acho que os empresários, acho que nenhum empresário no Brasil tem a ilusão de que uma reforma tributária vai reduzir o imposto. É o que todo mundo gostaria, porque isso seria bom para todo mundo. Exato. Mas todo mundo sabe que governo nenhum vai abrir mão de receita. Pelo contrário, eu estou falando que o governo já está fazendo o bicho para buscar aumentar a arrecadação. Então, o que se espera com essa reforma, se ela sair, né? E para ela sair, eu acho que precisa sair esse ano, porque se não sair esse ano, o ano que vem já tem eleição municipal, e depois já começa a eleição presidencial, e a chance de sair vai só diminuindo. É que, pelo menos, aí eu queria ouvir Paulo Irã e doutora Marcela, simplificar. Porque se simplificar já melhora bastante, porque tem um efeito cascata positivo. Então, melhor ambiente de negócio, né? Sim, porque aí você... E reduz, inclusive, o custo das empresas. Porque eu estava vendo um dado, se eu posso estar errado, mas eu acho que é 1,1% ou 1,2% do custo total das empresas é só com estrutura para administrar esse emaranhado tributário que tem no Brasil. Sem dúvida. Então, essa questão da reforma tributária, qual que é a sua expectativa e o que deve acontecer aí com relação à reforma tributária, Paulo Irã? Bom, esse é um assunto que ele está em voga talvez nos últimos 30 anos e a gente não consegue evoluir efetivamente. Temos hoje 2 propostas que devem se consolidar numa proposta única de um IVA dual. Um IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, Imposto né? Valor Agregado, exatamente. Parte federal, parte estadual, por isso dual.
A discussão é uma legislação só em relação a isso. Seria muito bom, porque hoje, de fato, você tem no ICMS e no PIS e COFINS, que são tributos incidentes sobre o consumo, legislações totalmente distintas e sistemas que são parecidos, mas não são exatamente os mesmos. Então, a não cumulatividade do ICMS não é a não cumulatividade do PIS e COFINS. Mas, enfim. Então, a tendência é que isso caminhe para uma legislação única, um IVA dual. E aí vem a questão, que é a grande questão na reforma. Simplificar, todos queremos, acho que ninguém é contra isso e todos esperam isso. E o governo fala que a reforma tributária não aumentará impostos. Ela será neutra. Mas sinaliza uma carga tributária de 25%. Na última semana de abril, teve uma pesquisa divulgada da Escola de Pós-Graduação da FGV, que indica que a alíquota para ser neutra seria da ordem de 6,96%. Ou seja, nós temos o governo dizendo que a alíquota será neutra com 25%, estudos técnicos dizendo que para ser neutra deveria ser 6,96%. Há uma distância absurda. Uma distância absurda, exatamente. Então, a reforma tributária ela seria muito importante para reduzir o emaranhado que a gente tem de legislação, de regras, de normas, de diferenças entre os estados. Hoje, um produto que às vezes num estado tem uma tributação, no outro o produto similar tem uma tributação totalmente diferente, sem uma justificativa. A gente tem um sistema de substituição tributária que era anteriormente para minimizar a sonegação fiscal, reduzir a sonegação fiscal, mas hoje ele não é uniforme, ele incentiva a sonegação fiscal e cria distorções muito relevantes. E não se tem certeza de, na nova proposta, se terminará a substituição tributária. O que é dito é que o artigo 150 da Constituição, que prevê a substituição, não será alterado. E me permite Claro. falar um pouquinho, né, para poder esclarecer o que é essa substituição tributária. A substituição tributária, ela é terrível, né? Principalmente para as empresas do Simples, Exato. né? Porque o que é a substituição tributária? Então, eu vou revender, por exemplo, esse copo, certo? Eu sou uma empresa do Simples que eu revendo esse copo. Eu preciso de comprar o copo, certo? Eu preciso de comprar o copo da indústria, certo? Só que eu sei por quanto que eu vou revender esse copo. Eu nem revendi esse copo ainda. Então, o que é a substituição tributária? Na hora que eu vou comprar da indústria... Eu já tenho que falar... A indústria, ela já é obrigada a recolher o ICMS dela, que é o próprio, porque ela está me vendendo o copo, e ela já é obrigada a reter o ICMS meu, que sou revendedora do copo. Para isso, eles usam uma base presumida. Aí vamos pensar para uma empresa do Simples. Então, ela tem que antecipar um tributo cujo o fluxo de caixa dela fica totalmente comprometido. Ela não sabe sequer ainda se ela vai vender. E ela não sabe também por quanto ela vai vender. Que é a grande questão também que foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal, né? Que quando nós chegamos nos postos de combustível, por exemplo, aqui no Brasil, o combustível, por exemplo, ele era tributado por uma base bem maior do que o posto vendia. Então, é isso que o Dr. Paulo Iran está trazendo. E aí vira um crédito... É isso? Teoricamente, não. deveria virar um crédito. Um crédito para a empresa. Tipo assim, olha, eu falei que ia vender por 10, só vendi por 8. Então, tem 2 que é um crédito para eu poder usar. Olha o tanto que isso é sério. Até 2017, o Supremo Tribunal Federal entendia que eu só poderia restituir caso não ocorresse o tal do fato gerador presumido. Por exemplo, na hora que essa caixinha de copo tivesse vindo para minha empresa. Um acidente, a caixinha de copo quebrou, certo? Ou seja, eu não vou revender.
Nesse caso, a empresa teria direito de ir lá no Estado e buscar uma restituição. Mas olha só, ela teria que bater na porta do Estado, pedir a restituição disso. Aí o Supremo Tribunal Federal entendeu em 2017, não. Quando você comprovar que você vendeu abaixo do valor presumido, você tem direito à restituição. Até hoje, o Estado de Minas não restituiu. Porque até hoje, para poder regulamentar isso, por exemplo, quem... Precisaria de uma lei estadual. Porque quem está no débito e crédito, que tem fatos que vende num valor maior, porque isso pode acontecer também. Também, mas sim. Quem só está correto. sujeito à substituição tributária, ou seja, o caso de postos de gasolina, até hoje não. Então, acho que o que o doutor Paulirã, até me desculpa, né? Porque, para falar um pouquinho do que seria essa substituição tributária, o que eu acho que o doutor Paulirã estava falando era exatamente, não adianta a gente ter uma reforma tributária, né, que não desonere consumo, né, doutor Paulirã? Que não pense nesses institutos que são tão nocivos para a nossa sociedade. Exatamente. Eu acho que o imposto sobre consumo tinha que ser repensado no país. Exato. Ele é hoje extremamente elevado. As microempresas, o que elas pagam é imposto sobre consumo, Exato. essencialmente, Exato. porque é uma alíquota presumida sobre o valor do faturamento. Exato. Então, nós temos hoje uma das maiores cargas tributárias efetivas sobre consumo, que gera uma série de distorções. E aí tem aquela famosa curva de Laffer, né? Quanto maior a alíquota, não necessariamente você terá maior arrecadação. Você tem muitas fugas, efetivamente, as evasões fiscais, que levam à perda de arrecadação. Tá? A curva de Laffer, ela demonstra exatamente isso. E a gente observa que, de certa forma, isso funcionou em relação ao IPI. Houve uma redução da alíquota do IPI. Se a gente observa a arrecadação do governo federal no total, não se perdeu a arrecadação. Mas no IPI se perdeu a arrecadação. Sim, mas foi compensado pelo todo. Então, acho que o que precisaria no Brasil, antes de falar de uma reforma tributária, a reforma tributária seria importantíssima, mas não resolve ter uma reforma apenas para unificar a alíquota, para resolver problemas para juntar ali sistema. ICMS, IPI, PIS, COFINS. Ou seja, se continuar essa tributação, que é um Pois invés de vai ser uma maquiagem, né? É uma tributação, porque um remendo, né? se nós pegarmos os países mais evoluídos, nós temos uma tributação direta. A tributação Como é que direta... O que é uma tributação é direta? isso que nós temos que entender. O que é a tributação direta? Quando a pessoa ela tem mais renda, ela paga. Então, tributação direta sobre patrimônio e renda. Então, se eu ando num carro, vamos pegar, se eu ando num carro que ele custa 500 mil, eu vou pagar IPVA em cima de 500 mil. Se eu tenho uma renda, alta, eu vou pagar um imposto de renda, e que eles falam, né? O imposto de renda no Brasil, por exemplo, essa progressividade dele, ela não espelha, né? Ou seja, no Brasil, a tributação sobre o patrimônio e renda, ela não é significativa. E o que é a tributação indireta? Vou dar um exemplo aqui. 1 quilo de carne para uma pessoa que ganha um salário mínimo e uma que ganha 150 mil reais por mês, que é o caso do Bruno aqui, por exemplo. Exatamente a mesma. Isso que é tributação indireta. A tributação direta, eu olho a situação do contribuinte. Eu olho a capacidade contributiva do contribuinte. Por isso, direta. Na tributação indireta, ela é nociva. Você paga sem ver. Então, ela é a pior que pode existir. Porque a população não vê que está pagando. E quem mais paga, isso já vários estudos publicados, é a população mais pobre. Eu costumo até brincar com os meus alunos, Eu falo assim, vocês devem ter um orgulho, de falar que vocês não pagam imposto de renda. Eu falo, eu quero pagar muito imposto de renda, eu brinco. Porque para você poder pagar muito imposto de renda, porque de fato você tem que ter muita renda. Então, eu engano as pessoas acharem que não pagam tributos. Quem não paga tributo, eu falo, está na pior
tá no pior cenário, não é verdade? Porque ela tá arcando com essa tributação indireta e ela não tem capacidade contributiva direta. Então, acho que o doutor Paulo Irã trouxe muito bem essa questão. Eu fico muito triste com essas discussões de reforma tributária, porque você está dizendo que é uma discussão muito superficial. Muito superficial. Né? Assim, é alguma coisa, mas é muito pouca coisa. Exatamente. É alguma coisa, é importante ter a reforma, mas é importante pensar numa mudança do sistema como um todo. Nas bases tributárias que nós temos, na forma de fiscalização, terminar esses modelos de tributação que são totalmente ineficientes, como é o caso da substituição tributária, que veio muito em função do Simples, é uma forma de evitar o pagamento via Simples e receber antecipado o tributo pelo Estado. E a gente tem um outro problema também na divisão das receitas entre os estados, né? 20 dos 33% de tributação sobre o PIB, a União fica com algo entre 20% e 22%. Os estados ficam com 8%. E os municípios que têm ali toda a dificuldade para atender a população dia a dia, né? local, dia a dia, eles ficam com 2% da tributação sobre o PIB. Claro, tem os repasses depois, mas a regra geral da tributação direta seria essa. Então, acho que isso também tem que ser discutido e precisa de uma discussão mais clara quanto a essa alíquota da neutralidade. Não adianta dizer que a alíquota da neutralidade, que a reforma vai ser neutra, mas falar numa alíquota de 25%, sendo que efetivamente a gente tem aí estudos indicando alíquotas bem menores. Ou seja, o risco, o governo fala que não vai aumentar imposto, mas o risco sempre existe. Exatamente. Né? Às vezes, assim, se parece não fizer, provável, né? Esse é o ponto. E do ponto de vista do mercado, a preocupação é a mesma, né, Bruno? Assim, no sentido de que, olha, estamos olhando isso aqui, o cenário é muito ruim, né? Uma carga tributária muito alta, uma burocracia, um emaranhado de tributos e quando fala assim numa reforma, o olhar é meio desconfiado. Talvez é desconfiado, mas talvez para o mercado essa maquiagem que a gente está comentando, né, embora não resolva os problemas da sociedade, de pensar numa estrutura tributária que seja de fato mais justa, né, mais correta, o mercado só de pensar que talvez a gente consiga maior clareza, né, para as empresas, para os negócios, talvez isso seja de fato bem visto, porque é o que você comentou. É muito dinheiro jogado, não vou falar fora, mas é muito dinheiro em coisas que poderiam ser alocadas de forma mais eficiente. Você né? falando Direto do custo no da negócio. burocracia, o né? custo para você gerenciar toda essa estrutura tributária dentro dos negócios, ele é muito relevante. Então, no final do dia, o mercado vai gostar de uma simplificação, mas a gente vê que até onde a gente ouviu as novidades e as possibilidades dessa reforma tributária, a gente vê que não está endereçando da forma adequada, não está indo na base do problema. Então, vamos pensar de uma forma mais simples. Cria-se um ambiente onde você troca o eixo de tributação, geralmente, de um setor e vai para outro. De repente, aquele setor que foi prejudicado começa a reclamar. De forma mais específica, estou falando da última discussão de reforma tributária, onde o setor de serviços, principalmente a classe média alta da sociedade brasileira, pensando no médico, pensando em advogado... Setor de serviços que é o grande gerador de emprego, né? Ficou com muito receio dessa reforma tributária, porque era o que até então o Paulo Guedes estava tentando capitanear. Daí, de repente, ficou um pouco delicado o assunto, para tudo, a gente para de conversar. Aí começamos a falar de dividendos. A gente sabe que, de repente, tem um grupo grande, né, de pessoas que estão dentro de PJ, recebendo, às vezes, parte relevante de suas rendas por meio de dividendos, né, desproporcionais, uma estrutura que é comum para muitos associados. Então, isso também começou a ser impopular. A gente parou de avançar nesse tema. E, de repente, fica todo mundo congelado. E aí, a causa principal vamos sentar e discutir o tema de forma madura e entender que tem coisas muito sérias para fazer? Sim, mas aí a gente olha, vê ali no mercado que provavelmente tem muitos interesses diversos de setores, a briga vai ser complicada, a chance da gente não conseguir avançar em nada dessa reorganização séria é alta, vai ficar parado. Se pelo menos trouxer simplicidade em algum ponto,
já tá bom. Assim, olhando do ponto de vista de expectativa do Já mercado. é um avanço. É tão difícil a solução, eu acho que é tão desafiador. Eu sou um pouco pessimista, eu não acredito que vão conseguir sentar numa mesa e resolver. Vai ser complicado. Mas aí, até, Marcela, pergunta é o seguinte, Seria bom, mas... dá para fazer... porque assim, eu não acho que seja possível fazer uma reforma de verdade sem que alguém perca alguma coisa. É isso. Né? Seja o Estado, seja algum segmento da sociedade ou da economia. Aí é que é a dificuldade que o Bruno está falando, né? Exato. De ajeitar esses interesses. Mas é isso que o Dr. Paulo Irã está dizendo. Nós pegamos o modelo norte-americano que tem a tax, né? É um valor lá de 7%. Você compra a sua mercadoria, você já no máximo sabe, varia de um estado para o outro, mas já é sempre, né? Exatamente. No preço, Agora, aqui no É. Brasil, nós temos, desde a Constituição de 88, uma diretriz, por questão até de cidadania, que você, ao adquirir um produto, uma mercadoria, um serviço, teria que vir na nota fiscal quanto que é de custo tributário. No Brasil, a gente não consegue fazer isso. As empresas não conseguem, porque cada mercadoria é uma alíquota, cada produto. Então, nesse ponto, Bruno, é extremamente necessário. Ajuda muito. E o outro problema que nós temos demais hoje, né, doutor Paulo Irã? Porque hoje nós não sabemos no Brasil nem quanto que eu devo, nem o que eu devo pagar e nem aquilo que eu não devo pagar. Porque realmente é aquilo, a gente fala muito disso em direito. É melhor ter uma lei ruim, mas que ela seja observada, porque aí nós vamos trabalhar no legislativo para que ela possa ser alterada, do que é do jeito que está funcionando hoje. Porque hoje, quantas empresas que elas, na hora que elas vão vir para o Brasil, elas não vão vir. Exato. Porque com essa não é nem a questão da carga tributária, é por não saber Não o que entender tem como que que o jogo pagar. funciona. Como é que eu vou precificar se eu não sei o que é devido e o que não é devido? Se Né? a gente que está aqui, né, dois tributaristas, né, fala dessa dificuldade, você imagina o sujeito olhando de Então, fora, Assim, né? deve ter muita empresa que desiste de investir, assim, Exato. de ter planta aqui. Exatamente. A gente sempre escuta histórias de empresas que desanimaram do Brasil, grandes multinacionais, e voltaram por conta disso. Tem exemplos clássicos. Então, eu acho que a principal contribuição, se acontecer, já vai ser a simplificação. A gente Então. conseguir Quer dizer, ter compreensão melhor como empresário, como cidadão, pelo já menos ajudaria. para o investidor, no geral, especialmente o externo, conseguir entender minimamente. Nosso tempo, infelizmente, terminou. Acho que o resumo que fica, especialmente, é que, assim, independente de qualquer coisa no que se refere à reforma tributária, que o que está sendo discutido no Congresso Nacional está longe de ser o ideal. Mas, de qualquer forma, é melhor que aconteça, pelo menos para a gente dar um primeiro passo. Para, como disse a doutora Marcela, depois desse primeiro passo, né, de ficar um pouco menos complicado, a gente ir tentando Fazendo avançar. melhoria, tá? Mas eu gostaria muitíssimo de agradecer a participação de vocês, a disponibilidade e os esclarecimentos, né? Ao Paulo Irã, ao Bruno, doutora Marcela, e a você que nos acompanhou também, mais uma vez. Obrigado pela atenção com o Conexão AciUB. O objetivo aqui é esclarecer numa visão, especialmente para o empresário, mas como ficou muito claro nesse programa, quando você está fazendo esse esclarecimento para o empresário, via de regra, faz também para o consumidor, porque no final das contas, quem paga imposto, foi dito aqui várias vezes, quem paga o imposto, no final das contas, é quem consome, somos todos nós, e, portanto, é bom que a gente, assim como a gente fala muito que a gente precisa de se inteirar do que acontece na política, a gente precisa também, né, doutora Marcela, se inteirar também de como funciona esse tão complicado arcabouço fiscal brasileiro. Mais uma vez, muito obrigado, e a gente se vê no próximo Conexão AciUB. Até lá.